Que privilégio para mim poder estar aqui hoje e trazer essa notícia tão maravilhosa para todos vocês, mas mais maravilhosa ainda para mim, porque o privilégio maior é meu. Não tem nada que poderia alegrar mais o meu coração do que voltar a morar em Fortaleza, sério mesmo. Eu tô como quem sonha, né? Eu tô mesmo como quem sonha, tô sonhando assim. E tem tanta coisa boa que vai vir, que eu não posso falar ainda, mas você não perde por esperar. É muita bênção, tá bom? Estou feliz demais. Estou feliz demais. Engraçado, porque é difícil discernir as promessas de Deus, às vezes. Mas tem uma promessa antiga, que eu já falei aqui muitas vezes. Gente, o Senhor falou que eu vou a muitos lugares e às vezes a gente não sabe como é que as coisas vão ser, né? Só quando acontece que a gente sabe. Então eu estou feliz demais de estar aqui. Quero investir minha vida na sua. Quero gastar minha vida com vocês. Quero ministrar uma palavra hoje que eu estou chamando a casa de destino. Fala comigo, uma casa de destino. Deixa eu tentar te explicar isso. A família é a instituição mais preciosa no coração de Deus. A instituição mais importante desse mundo é a família. Talvez você fale assim, não, pastor, é a igreja. Deixa eu te explicar. A igreja é formada de famílias. Quando o Senhor anunciou o evangelho a Abraão, muito antes, centenas de anos antes de Jesus vir, o Senhor pré-anunciou o evangelho a Abraão. E ele estava falando com Abraão sobre o seu descendente, que era Cristo. E aí o Senhor falou assim, e nele, e Deus também já tinha falado com Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele podia ter dito, serão benditas todas as igrejas da terra, mas ele disse todas as famílias da terra. Quando Deus criou o mundo, ele podia ter colocado lá no Éden um pastor, um apóstolo, 25 bispos e 100 ovelhas. Mas ele colocou uma família, um homem e uma mulher. Então, quando eu estou falando sobre uma casa de destino, você está aqui? Acorda o irmão do seu lado, vai com ele assim, essa poltrona é gostosa, mas não dorme não. Então, quando o Senhor, Ele criou o homem, Ele colocou lá um homem e uma mulher, Ele tinha um propósito para aquilo. E eu quero falar com você, Deus tem um propósito para você. Não apenas coletivamente aqui como corpo de Cristo, mas como pessoa individualmente e como família. Amém? Então, a nossa casa, a nossa família deve ser um lugar que quando as pessoas se encontrarem conosco na nossa casa, na nossa família, elas vão experimentar uma porção de Deus. Elas vão experimentar Deus só de ter pisado na nossa casa. Só de ter pisado na nossa casa. Eu me lembro que em 2019, eu coloquei no meu coração, eu orei e falei, Senhor, 2020 vai ser um ano sabático para mim, vai ser um ano de estudo, de me preparar para ir para a Índia, vai ser um ano de cuidar da minha saúde, da saúde da minha família, e vai ser um ano de descanso. Mas nesse ano eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor me ajude a restaurar 3 casais. E uma dessas famílias estava aqui no primeiro culto, sinal que foi restaurado, né? A outra está bem ali, que é o Alverne, que eu falei o nome dele agora. O outro está em Teresina, que é o Marcelo Leão. Em 2019 eu fiz essa oração. O que aconteceu? Eu comecei a orar então, e eu comecei a sentir forte, assim, Deus vai restaurar essas famílias. Eles estavam, dessas 3 famílias, 2 estavam fora da igreja há 12 anos. 11 anos e 11 meses, tipo assim. E eu comecei a orar por essas famílias. E aí fui buscando direção de Deus, senti aquela direção de procurar primeiro o Marcelo.
procurei o Marcelo. E fiquei orando pelo Marcelo, mais forte, orando pelo Marcelo, orando pelo Marcelo. E aí, convidei o Marcelo para vir na minha casa, para jantar, bem aqui, em frente num prédio aqui que eu morava. O Marcelo veio, jantou comigo. Depois ele veio a um culto. E eu fui bem tranquilo com ele, mas toda vez que a gente estava, né, sempre tinha uma palavra, sempre tinha um abraço, sempre tinha uma oração. E aí, quando chegou em 2020, ele teve uma conversa comigo e ele falou assim: Pastor Gilson, eu quero andar com Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero congregar na igreja. Eu falei, legal. Ele nem sabia que eu já estava, né, orando, ó. Muito bem. Aí foi passando o tempo, eu falei com ele assim: Marcelo, é o seguinte, agora eu quero ver a restauração acontecer na vida da sua esposa. Ele falou, eita pastor, o negócio é mais estreito. Aí eu falei, ó, tem nada estreito, Deus é Deus. Eu falei com ele assim, eu quero convidar ela para vir aqui em casa. Ele falou assim, ixi pastor, tá difícil, o milagre tem que ser grande. Eu falei assim, então eu conheço um Deus que faz. Você ora comigo e eu vou orar também, tá? Ele falou, tá. Aí eu comecei a orar, liguei para ela. Aí falei, oi Carla, tudo bem? Tal, queria te convidar para vir aqui em casa no sábado. Sabe o que ela respondeu? Sim, eu vou. Eu falei, já era. Se entrar na minha casa, já era. E aí eu fiquei orando. Quando foi naquele dia, chegou lá, ela e o marido. Minha casa já estava assim, ó. Anjo voando para cima, para baixo. Espírito Santo movendo, você sabe como é? É assim. E aí ela chegou, entrou lá, eu dei aquele abraço carinhoso nela, minha esposa, conversamos um pouquinho, tomamos aquele café gostoso. E eu falei com ela assim, agora quero orar por você. E nós fomos orar na sala. Quando eu estava orando, eu vi literalmente Deus enfiando a mão assim dentro dela, dentro assim, e tirando um bocado de coisa ruim de dentro dela, eu vi. E enquanto eu orava, ela chorava. E o meu filho do meio, o Estevão, não sei se você sabe, o Estevão é um profeta. Naquela ocasião, em 2020, ele tinha de 3 para 4 anos, bem novinho. Quando nós fomos orar, ele pegou um papel e um lápis e ele ficou desenhando lá, riscando, enquanto nós orávamos. Eu nem tinha noção do que estava acontecendo. Ele estava lá, e eu orando e ele lá riscando aquele papel. Quando eu terminei de orar, ele chegou lá com aquele jeitinho dele com o papel e falou assim, tia, Deus mandou te dar. Eu já sabia que era alguma coisa. E eu falei com ele assim, Estevão, então fala para ti, o que é isso? Porque ele não sabia escrever, não sabia desenhar, ele era muito pequenininho. Mas você acredita que ele tinha feito um desenhozinho bem direitinho? E ele foi e falou com ela, tia, isso aqui, ó. Isso aqui é uma nuvem que é Deus. Aí essa aqui embaixo é você. E esse tanto de coraçãozinho que está descendo aqui, é que Deus mandou te falar que hoje o amor dele veio lá de cima de novo para morar dentro de você. E ela chorava. E eu chorava. Ela pegou aquele papel, guardou com carinho, levou para casa. Ela falou que ia fazer, não sei, um quadro, alguma coisa assim. Ia fazer uma coisinha lá para deixar guardado. E naquele dia, aquilo que o marido dela talvez estava pensando, pastor, vai demorar muito. Naquele dia ela falou assim, hoje eu voltei para Deus. Hoje eu voltei a congregar. Hoje, pastor Gilson, eu faço parte de novo. Não vou falar da sua igreja, da nossa igreja. E desde lá ela está congregando até hoje. Então, quando essa mensagem tem esse título, Casa de Destino, o que é? Eu quero ensinar a você valores tão simples e tão básicos, que vai fazer com que a sua vida, mas não apenas a sua vida, a sua casa, a sua família, seja um lugar que, se as pessoas encontrarem com você, se as pessoas pisarem na sua casa, essas pessoas vão ser transformadas. Deus vai restaurar a casa delas por causa disso.
Amém? Então, eu quero começar falando, hoje nós vamos estudar a vida de um homem na Bíblia chamado Filipe. E o que aconteceu? Quando veio aquele grande avivamento do derramamento do Espírito, o que aconteceu é que tinha tanto trabalho, tanta demanda, os apóstolos estavam lá ocupados com a pregação do Evangelho, com o ensino, e eles também distribuíam comida aos necessitados, e eles foram reclamar, né, com os líderes lá, com o apóstolo Pedro, os apóstolos, que algumas pessoas não estavam recebendo a distribuição de pão diário. E aí eles foram falar lá com o apóstolo Pedro, né, porque sempre sobra para o líder, não é verdade? Aí o apóstolo Pedro falou assim, olha, nós não vamos abandonar o ministério que Deus nos deu, né, o ministério da palavra, para servir à mesa dos pobres. Nós vamos levantar outras pessoas que façam isso. E aí nós vamos ler aí nos telões a quem o apóstolo Pedro e os apóstolos determinou lá que eles deveriam escolher. Olha esses homens como seria. Atos 6, 3-5 diz assim. Mas irmãos, escolheis dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Se tiver alguma grávida, estiver procurando nome para os seus filhos, está aí uma boa lista. Mas aqui então estava Filipe. 3 características de Filipe que já foram faladas aqui. Fala comigo, por favor. De boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Isso é o que Deus espera de nós. Que sejamos pessoas de boa reputação. Porque nós compramos e pagamos. Porque nós só compramos o que podemos ter. Nós não devemos nada a ninguém. Nós somos cheios de contentamento, estamos felizes com o que temos, não temos que fazer dívida para esbanjar nada com ninguém, nós temos bom testemunho. Nós não falamos mal de ninguém, nem damos motivo para ninguém falar mal da gente. Não é assim, não é verdade? Nós não fofocamos, nós não falamos da vida dos outros. Na nossa casa nós tratamos a nossa família com respeito, com amor, com carinho, pessoas de boa reputação. Quando as pessoas falam de nós, como diz a palavra, elas não têm o que falar, nós não temos do que nos envergonhar, temos andado em retidão diante de Deus e diante dos homens. Isso é o que o Senhor espera de nós. Amém? Muito bem, de boa reputação. Cheios do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, quando você estiver na igreja, fica vivo, fica ativo. Não deixa o diabo calar sua voz, calar sua boca. Não deixa você ficar, deixa o cansaço para outra hora. Dorme na hora que você chegar em casa. Descansa na hora que chegar em casa. Quando você está fazendo uma coisa importante, você tem que pôr sua energia naquilo. Então, como é que você vai ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia diz, quando nós estivermos reunidos, nós temos que falar entre nós com salmos. Nós temos que falar, o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre, a sua fidelidade de geração em geração. Quem é como o Senhor, que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, que mediu as águas dos oceanos nos seus palmos, e que mediu o céu com seus palmos, que chamou cada estrela pelo nome. Quem é como o Senhor? Nós temos que falar salmos. Diz a Bíblia que nós ficamos cheios do Espírito Santo assim, Efésios 5, 18 em diante. Como mais? A Bíblia diz, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais. Não basta louvar, tem que louvar de coração, irmão. Quando você vai para a academia, você não faz força? Aí você quer louvar com preguiça? Não pode. Tem que pôr força no seu louvor, tem que louvar de coração, tem que pôr intensidade nesse negócio. É para Deus, não é para homem. Entendeu? E a Bíblia diz, falando entre nós com salmos, louvando de coração, nós vamos ficando cheios do Espírito Santo. Está escrito, Efésios 5, 18 e diante. Entendeu? Nos sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Dando graças a tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim, nós ficamos cheios do Espírito Santo. Não há outra receita na Bíblia para ficar cheio do Espírito Santo. É essa. Então, você está reunido como igreja, fala salmos, canta louvores de coração, dá graças a tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se sujeite uns aos outros, no temor de Cristo. Você vai ver, você ficando cheio do Espírito Santo. Amém? E cheio de sabedoria. Ah, pastor, eu nasci sem sabedoria. Deixa eu te falar uma coisa. A sabedoria divina não é uma coisa que você nasce com ela, não. A Bíblia diz que a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria do alto, você recebe. Você pode comprá-la, verdade, você pode comprá-la.
Você pode orar por ela, você pode pedir, e você pode receber de Deus quando você pedir. E a Bíblia diz, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem pôr nenhum impedimento. Então, você quer ser de sabedoria? Peça a Deus. Pastor, como é que eu compro a sabedoria? Onde tem para vender? Tem um monte de jeito, gente. Por exemplo, o livro carrega sabedoria. Compra livro. Você tem uma Bíblia? Compra uma Bíblia. Você está comprando sabedoria. Tem muitas outras formas aí. Mas eu estou te dizendo, o padrão do homem que Deus quer usar, da mulher que Deus quer usar, é gente que tem essas 3 características. Fala comigo, por favor, de boa reputação. Cheio do Espírito Santo. Cheio de sabedoria. Filipe era um desses 7 homens. Filipe vivia todo tipo de experiência com Deus e era um homem extremamente usado por Deus. Eu quero ler para você algumas experiências de Filipe. Olha aqui, Atos 8, verso 5 a 7. Diz assim: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Repete isso comigo, anunciava-lhes a Cristo. Sabe por quê? Porque você não pode calar uma pessoa cheia do Espírito Santo, gente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai falar de Jesus, não tem jeito, ela vai falar de Jesus. Eu lembro quando aquele grande avivalista, o Meltari do avivamento da Indonésia, ele veio aqui, ele falou assim: gente, você ficou cheio do Espírito Santo? Eu não quero saber o tanto que você rodou, o tanto que você sapateou, o tanto que você pulou, o tanto que você gritou, o tanto que você chorou, o tanto que você orou em línguas. Eu quero saber quantas pessoas você evangelizou. Porque quando o Espírito Santo veio em Atos dos Apóstolos, o primeiro resultado foi 3.000 almas convertendo. Por quê? Porque os apóstolos, ao receber o Espírito Santo, começaram a pregar e a dizer. Então, como é que você cala uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não cala, não cala. Medida que você fica cheio do Espírito Santo, você vai falar de Jesus, você vai convidar as pessoas para ir para o culto, vai convidar as pessoas para ir para a cela, você vai falar de Jesus. E Filipe desceu a Samaria e ele anunciava o Evangelho. E olha o que aconteceu, verso 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Por que as multidões ouviam unânimes? Porque elas viam que o que ele falava e o que ele vivia era compatível. Ele estava falando do Jesus que curava e curando os enfermos. Eu amo o jeito que o médico Lucas, escreveu Atos dos Apóstolos, também escreveu o Evangelho de Lucas. Ele é o escritor de Atos dos Apóstolos e de Lucas. Então ele já tinha escrevido o Evangelho de Lucas. E quando ele foi começar Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, verso 1, ele começou dizendo assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, que é o Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus passou a fazer e a ensinar. Fala comigo, fazer e a ensinar. Esse é o problema de muita gente, ensina, mas não faz, aí não funciona. Tem que fazer e a ensinar. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus falava como quem tinha autoridade. Por quê? Porque ele vivia aquilo que falava, e Filipe era assim, ele vivia o que falava, e as multidões ouviam unânimes. Verso 7, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então Filipe estava vivendo aquele momento maravilhoso do ministério, pregando o Evangelho, os enfermos sendo curados, os cativos sendo libertos e as multidões ouvindo unânimes o que Filipe falava. Filipe estava vivendo o que todo evangelista quer viver, um ministério frutífero, as coisas acontecendo, você está entendendo? Filipe estava ali naquele momento maravilhoso no seu ministério, mas aí o anjo do Senhor veio falar com ele no verso 26, e olha o que o anjo do Senhor falou com ele. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Tem 3 coisas impressionantes nesse texto para mim. A primeira é um anjo vir falar com Filipe, porque eu não sei com você, mas tem muito tempo que um anjo não vem falar comigo. Qual foi a última vez que um anjo veio falar com você? A gente tem que ler essas coisas e a gente tem que pensar nelas. Um anjo veio falar com Filipe. Essa é a primeira coisa impressionante. A segunda coisa impressionante é que Filipe estava vivendo no lugar do ministério frutífero, o ministério acontecendo, os enfermos sendo curados, as pessoas sendo salvas, os cativos sendo libertos. E aí o que acontece? Naquele momento onde tudo está acontecendo, quando o anjo vem falar com ele, o anjo fala: sai daí e vai para um lugar deserto. Se eu fosse o evangelista, talvez no lugar de Filipe, eu ia falar: essa voz não é de Deus.
Porque eu estou aqui, as multidões estão ouvindo o que eu falo, os enfermos sendo curados, tudo acontecendo, os milagres. Aí vem essa voz falar comigo para eu ir para um lugar deserto. Isso não é de Deus, não. Não parece estranho? Para você parece sim ou não? Parece estranho, vai para um lugar deserto? Essa é a segunda coisa que me chama a atenção. A terceira coisa que me chama a atenção nesse versículo é que o texto diz: Filipe se levantou e foi. Ele não questionou, ele não murmurou, ele não reclamou, ele só foi. E eu quero te dizer uma coisa: quem aqui quer ser grandemente usado por Deus? Aprenda primeiro a ir para o lugar deserto, antes de querer estar diante das multidões. Aprenda a ficar sozinho com Deus. Aprenda a entrar no seu lugar secreto. Aprenda a deixar Deus tratar com você. Antes de ser uma pessoa envolvente com a multidão, aprenda a ser uma pessoa obediente com Deus. Quando o Senhor fala, fica sozinho, irmãos, eu estou te falando. Eu tenho certeza, porque tenho certeza que tudo que Deus faz através da minha vida, em primeiro lugar, é por causa da graça dEle, por causa da graça da misericórdia. Segundo lugar, por causa da liderança que eu tenho. Terceiro lugar, é por causa do tempo a sós com Deus que eu venho, há anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos, tempo a sós com Deus, tempo a sós com Deus, e meditando na palavra, e leitura da palavra, e estudo da palavra, e oração, e adoração, e tempo a sós com Deus, e anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. E Filipe nem pensou duas vezes, ele se levantou e foi. Para onde? Para o lugar deserto. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Quando Filipe chegou lá, nesse lugar deserto, o que aconteceu é que tinha um carro, uma carruagem, lá nessa estrada. E nessa carruagem tinha um eunuco. E quando Filipe se aproximou da carruagem, o eunuco estava lendo o profeta Isaías. E aí Filipe começou a correr do lado da carruagem, e perguntou: você está entendendo o que você está lendo? O eunuco respondeu: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Filipe falou: posso te explicar se você quiser. O eunuco falou: sobe aí, chegado. E ele subiu. E a Bíblia diz que a partir de Isaías, Filipe começou a explicar para aquele eunuco o evangelho. Quando então o eunuco entendeu o evangelho, eles passavam perto de um lugar que tinha água. E aí o eunuco falou com ele: olha aí água, o que me impede de ser batizado? Filipe falou: nada te impede se você crê de todo o coração. O eunuco falou: eu creio. Aí o que aconteceu? Verso 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Deixa eu te falar isso aqui, te explicar o que aconteceu. Filipe está lá batizando o eunuco. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulhou ele lá na água. Aí o eunuco está lá, mergulhado na água. Quando o eunuco levanta, puf, abre o olho: cadê Filipe? Cadê Filipe? Cadê Filipe? Aí ele pergunta: cadê Filipe? Cadê o moço que estava aqui? Ele pergunta para o povo da carroça: cadê o moço que me batizou? Cadê aquele homem que estava aqui agora? Aí o cara fala: ele estava bem aí. Cadê ele? Filipe desapareceu. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Próximo versículo diz, verso 40, mas Filipe veio a achar-se em Azoto. Fala comigo: veio a achar-se. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe e soltou Filipe em Azoto. Em um segundo, Filipe viajou 97 quilômetros. Se ele usasse um celular como o nosso, o GPS ia bugar na hora. O GPS ia ficar doido. Recalculando rota. Porque ele foi arrebatado pelo Senhor. E o Senhor soltou ele lá em Azoto. E o texto diz, olha o que diz: mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. Que nível de experiência, querido, que esse homem estava vivendo, está disponível para todos nós. Para todos nós, os milagres estão disponíveis, as curas estão disponíveis para todos nós.
vai estar vindo aqui agora, dia 11 de maio, para ministrar uma escola de evangelismo, 11, 12, 13, 14 e 15 de maio, o Rich Seltzer. Um homem de Deus, um jovem evangelista, já esteve aqui com o Randy Clark algumas vezes. A cura mais maravilhosa que eu já vi acontecer, que eu tenho notícia assim de perto de mim, foi com ele. Uma membra da Novidade de Vida com paralisia cerebral, que não andava. Você sabe o que é paralisia cerebral. E as pessoas estavam lá orando e adorando ao redor daquela menina na cadeira de roda. E o Rich lá orando por ela e ministrando cura. A menina com paralisia cerebral pôs um pé no chão, pôs o outro, levantou, saiu correndo, subiu no púlpito e ficou aqui pulando assim, dando glória a Deus e foi curada. A medicina explica? Não. Mas Deus continua fazendo. Mas sabe o que é a característica de Filipe? O que é a coisa de Filipe? É que Filipe era a mesma pessoa onde ele estava, onde ele estivesse. Se ele estava ministrando, ele era aquela pessoa. Se ele estava pregando, ele era aquela pessoa. Se ele estava em casa, ele era a mesma pessoa. Como que a gente sabe disso? Nas Escrituras. E eu quero ler com você aqui, agora, capítulo 21, verso 8. Atos dos Apóstolos é Lucas narrando tudo o que aconteceu, né? E Lucas era aquele médico que viajava na equipe do apóstolo Paulo, com muitos outros irmãos. Então ele está narrando aqui uma dessas viagens, né? E olha aí, 21:8 diz assim: no dia seguinte, partimos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: Filipe morava em Cesareia. O Senhor, quando arrebatou Filipe, podia ter soltado Filipe em Cesareia, mas não soltou. Ele soltou Filipe lá em Azoto, longe que só de casa. E Filipe fez o quê? Ficou reclamando? Podia ter me dado uma caroninha melhor, né, Senhor? Não. Ele aproveitou aquilo e ele foi evangelizando cidade em cidade até chegar em Cesareia. Agora, quando o apóstolo Paulo estava viajando com os irmãos, ele escolheu ir para a casa de Filipe. Deixa eu te falar, naquela época não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha como o apóstolo Paulo combinar para onde ele ia. Por isso a hospitalidade é um princípio bíblico tão forte que nós devemos praticar. O apóstolo Paulo precisava de um lugar seguro, um lugar para descansar da viagem, um lugar para lavar os pés, um lugar para tomar um banho, um lugar para receber refrigério, água fresca e pão quentinho. E ele sabia onde ele podia encontrar isso. E onde ele podia encontrar isso? Na casa de Filipe. Por que mais que o apóstolo Paulo escolheu a casa de Filipe? Olha bem, próximo versículo, diz assim: tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Repete isso comigo aí: 4 filhas virgens. Sabe o que é isso? Isso é pureza e santidade. A casa de Filipe era uma casa de pureza e santidade. Fala comigo: pureza e santidade. Irmãos, não existe substituto para pureza e santidade. Aquilo que pureza e santidade te dá, não existe outra via através da qual você consiga receber. Não tem como substituir. Por que Filipe era uma pessoa tão cheia de Deus? Por que tantos milagres acontecendo? Por que tantas coisas maravilhosas acontecendo na vida de Filipe? A casa de Filipe era uma casa de pureza e santidade. E para isso não há substituição, não há substituto. Nada pode substituir pureza e santidade. Aquilo que você alcança através de pureza e santidade, você só alcança através de pureza e santidade. E Filipe tinha essas 4 filhas virgens. Se fosse uma filha virgem, você podia falar: não, porque a menina nasceu boazinha. Mas não é uma, são 4. E sabe o que isso fala? O coração desse papai, que era o mesmo pregando para as multidões, mas era o mesmo discipulando seus filhos em casa. Quero falar uma coisa para vocês, papai: criar filho todo mundo cria. Educar já é um pouco mais difícil, mas discipular os filhos é o verdadeiro papel de todo pai.
Meus filhos, querido, eles são discipulados desde novinho, ensinados na palavra. Desde a minha esposa grávida, eu ficava impondo as mãos e orando por eles. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu com meu filho Arthur agora. O Arthur, desde novinho, que ele aprendeu esse negócio de ficar no lugar secreto, buscando a presença de Deus, orando e lendo a Bíblia. Então, desde muito novo, todo dia, 6 horas da tarde, ele entra para o quarto, fecha a porta e vai ficar com Deus. E ele fica lá 1 hora e meia, 2 horas, lendo a Bíblia e orando. Às vezes ele sai de lá com a cara inchada, de chorar e de buscar a Deus. E o Arthur já leu a Bíblia tantas e tantas vezes, que esses dias eu fui perguntar a ele, ele falou, pai, eu não sei mais quantas vezes, porque no ano de 2020, eu pedi ele para fazer a leitura um pouco fora de ordem, por causa de um propósito específico que a gente tinha feito lá, e aí ele leu várias e várias vezes alguns livros que eu tinha pedido, mas ele já leu a Bíblia muitas vezes, eu não sei quantas vezes, mas muitas e muitas vezes. E o que aconteceu? Lá na escola dele, ele tem inglês todo dia, e lá o inglês a aula toda em inglês, falada em inglês, escrevendo em inglês e lendo em inglês tudo. E aí a professora de inglês pediu para fazer um trabalho lá. E aí ele tinha que apresentar esse trabalho na sala. Então ele chegou para mim e falou, pai, a professora pediu para fazer um trabalho aí, e eu estou empolgado, porque vai ser assim uma oportunidade de eu mostrar a cara, né? Que eu vou ter que falar tudo em inglês. Eu vou ter um bom tempo para apresentar aquele trabalho. Né? Eu falei, legal, filho, sobre o quê? Ele falou assim, o tema é livre, eu posso escolher o tema. E eu falei, o que vai ser o tema? Ele falou assim, o tema vai ser o sacrifício substitutivo. Eu falei, poxa, eu pensei comigo, eu conheço um monte de pastor que não sabe falar o que é o sacrifício substitutivo, não. E ele fez o trabalho lá e tal, legal. Chegou o dia de apresentar o trabalho, né? Ele estava feliz que ele ia poder apresentar aquele trabalho sobre o sacrifício de Jesus que nos substituiu na cruz. E ele apresentou o trabalho, voltou para casa e veio me contar. Falou, pai, eu apresentei o trabalho e a unção de Deus estava lá. E ele falou, pai, eu estava falando e os alunos começaram a chorar. E a professora começou a chorar. E depois que eu terminei de apresentar o trabalho, eles vieram falar comigo para eu orar por eles. Eu falei, filho, isso é resultado da sua vida com Deus, do seu lugar secreto. Ele falou, pai, eu chorei muito também, que eu fiquei tão cheio da presença de Deus. Eu falei, porque Deus vai te usar muito, filho. É o chamado de Deus para você. Muito bem. No outro dia, ele chegou na escola. Eu acho que foi no outro dia, não lembro, ou se foi no mesmo dia. A professora falou com ele assim, Arthur, acho que foi no outro dia. Você poderia apresentar aquele trabalho nas outras salas do 9º ano, que ele é do 9º ano, ele tem 14 anos. Você pode apresentar em todas as outras salas do 9º ano? Ele falou, posso, professora. Aí ele foi de sala em sala apresentando o trabalho para todos os alunos do 9º ano. E ele foi me contar e falou, pai, a mesma unção veio sobre mim e sobre a sala, e todo mundo chorando, e os professores chorando, e eu orando pelas pessoas. Foi maravilhoso ver a presença de Deus sobre a minha vida, e eu todo orgulhoso. Muito bem, semana passada houve a festa da Páscoa, e aí, no primeiro horário lá, antes do recreio, naquele período que antecede o recreio, todos os alunos estavam no auditório, 600 poltronas lá, e lotado dos alunos do 9º ano para baixo, né? Então 9º, 8º, 7º e tal para baixo, 600 alunos lá. E aí ele estava lá como um dos outros alunos, e aí a diretora da escola estava aqui, ela falou assim, Arthur, é meio de surpresa, gente, eu não falei nada com ele, e eu nem tenho costume de fazer isso aqui na escola, mas Arthur, você pode vir aqui e apresentar aquele trabalho? E aí o Arthur foi e apresentou de novo aquele trabalho, mas agora para 600 pessoas. E ele não sabia, né? E ele falou assim comigo, pai, a mesma unção estava sobre a minha vida. E eu falei, pai, tão cheio do Espírito Santo,
com tanta unção, sentindo aquela presença, e falei, Pai, as pessoas chorando, a diretora chorando, a coordenadora chorando, a professora chorando, todo mundo chorando. Pai, foi tão bom. Deus pôde falar com aquelas pessoas lá através da minha vida, e tudo em inglês. Aí ele falou, Pai, eu senti tão bem. Aí acabou, na hora do recreio, as pessoas vieram falar comigo, muitos alunos vieram falar comigo, e foi maravilhoso demais. Aí, Pai, acabou o recreio, eu fui para a sala, que agora ia ter aula. Eu estou lá na sala, a diretora vai lá. Arthur, nós estamos lá no auditório agora de novo, cheio de gente, mas agora do 1º, 2º e 3º ano, que são os alunos mais velhos. Você podia ir lá apresentar aquele trabalho? Queridos, e o Arthur foi lá, como diz ele, apresentar para os grandão. Apresentar o trabalho para os alunos do 1º, 2º, 3º ano. Sabe o que ele disse? Pai, a mesma unção estava sobre mim e Deus pôde me usar. E ele falou a mesma coisa, os professores chorando, os alunos chorando, eu cheio da presença de Deus, chorando, podendo ser usado por Deus. Ele fez até uma brincadeira, né? Ele falou assim, poxa, pai, só tem uma coisa que eu não estou muito feliz de morar em Fortaleza. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, é porque agora eu sou o pastor da escola. Agora eu ando na escola, todo mundo vem falar comigo, todo mundo vem falar de Deus comigo, vem me perguntar das coisas de Deus, eu estou orando pelas pessoas. Eu falei, pois é, meu filho, mas tem muita escola para você fazer isso em Fortaleza. Mas sabe o que é? 4 filhas virgens que Felipe tinha, puras. Não tem nada que substitui, querido, pureza e santidade. Agora, essas 4 filhas eram somente virgens? Não, olha o que o texto diz. Tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Então eu posso imaginar, cara. Paulo andando lá com Felipe e a comitiva dele e tal. E aí, Paulo, para onde nós vamos? Ele, cara, eu vou para a casa de Felipe. Mas por quê, Paulo? Ele fala, você já sabe, cara. Eu vou chegar lá, vai ter pão quentinho, água fresca. E eu vou deitar naquele tapete. E aquelas meninas vão vir profetizar sobre a minha vida. Eu já sei. Então eu já imagino Paulo chegando, cara, cansado da viagem, com as costas cheias de açoites, machucado, cansado. E ele chega lá, cara. E ele senta lá naquele chão, cansado do que a vida estava fazendo com ele. E lá vem aquelas 4 filhas profetizando. Aumenta o volume aí. O Senhor renove a sua vida, Paulo. O Senhor te dê descanso e refrigério. E o Paulão estava lá deitado no chão, só recebendo. A graça de Deus te basta. Assim diz o Senhor. E Paulo só queria ficar lá, querido. Porque era um ambiente de pureza, consagrado a Deus, onde o espírito profético podia fluir. Sua casa vai ser assim. Onde o espírito profético pode fluir, onde as pessoas vão receber refrigério. Sabe, quando as pessoas tiverem dias difíceis, quando as pessoas estiverem passando situações difíceis, quando elas saírem do trabalho naquele dia terrível e estiverem indo para casa, elas estão tão cansadas, com tanta vontade de ir para casa, mas elas vão falar assim, eu não posso ir para casa, eu tenho que passar lá na casa do você. Porque ele sabe que se passar na sua casa, ele vai receber refrigério. Ele sabe que se passar na sua casa, ele vai receber algo de Deus. Ele sabe que se passar na sua casa, uma coisa vai mudar no coração, na alma dele. Porque a sua casa é um lugar consagrado a Deus. É um lugar de pureza e santidade, onde o Espírito de Deus pode fluir. Próximo versículo, versículo 10. Tem 2 coisas interessantes. Diz assim: demorando-nos ali alguns dias. Essa é a primeira coisa interessante. Paulo estava só de passagem. Mas quem é que aguenta sair de um lugar onde a presença de Deus fica fluindo? Era só para eles passarem por lá. Mas aí de repente, demorando-nos ali alguns dias. Engraçado, gente. Todo mundo me liga para ir na minha casa. Ei, pastor, posso ir na sua casa? Que dia que eu posso ir na sua casa?
Eu não sei se as pessoas ligam para ficar indo na casa dos outros, mas o povo me liga para ir na minha casa. E eu gosto. Eu amo ter gente na minha casa. Mas o que eu mais amo é porque eu sei que se alguém for lá, não vai ser em vão. Eu posso não falar uma palavra de Deus, querido. Eu posso não citar um versículo da Bíblia, mas eu sei que a pessoa vai sentir uma coisa boa quando ela estiver lá em casa. Por causa da presença de Deus. E aí, de repente, Paulo está falando. Lucas está falando ali, demorando-nos ali alguns dias. Ninguém quer sair desse lugar. E aí, sabe o que aconteceu? Desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Eu quero te perguntar, por que Ágabo desceu para a casa de Filipe? Eu acho que Paulo deve ter pegado o iPhone 13 Plus dele e ter feito um story e falado, estou aqui fazendo um story na casa de Filipe, o churrasco está rolando, quem quiser vir, chega junto. E aí o apóstolo Paulo viu o story o profeta Ágabo viu o story de Paulo e desceu para lá, foi assim? Não. Então, Paulo mandou um WhatsApp para o profeta Ágabo. Foi assim? Não. Então, por que o profeta Ágabo desceu para lá, se não tinha comunicação? Sabe por quê? Porque quando a sua casa é um lugar, quando você é uma pessoa, quando você é um lugar que pertence a Deus, quando Deus quer marcar um encontro profético, você vai estar no meio. Então, quando Deus pensou em sua infinita bondade e misericórdia, eu quero marcar um encontro profético. Eu já sei onde eu vou marcar, na casa de Filipe. Lá tem um ambiente preparado. Filipe discipulou bem aquelas 4 filhas. E aquele ambiente é um ambiente de pureza e santidade. E o profeta desceu para lá. Era um lugar de fluir. Eu profetizo a sua casa ser um lugar de fluir profético. Um lugar da revelação de Deus. Um lugar onde a palavra de Deus é abundante. Um lugar onde a palavra de Deus é abundante. Sabe que nos dias do profeta Eli, havia tanta impureza no meio do tabernáculo. E a palavra do Senhor diz, e a palavra de Deus era incomum naqueles dias. A palavra de Deus era rara naqueles dias. Eu digo que na sua casa a palavra de Deus não vai ser raro. Não vai ser raro Deus falar com você. Não vai ser raro você estar fazendo uma coisa do cotidiano e o Espírito Santo falar com você. O Espírito Santo te dá uma ideia sobre a sua família, uma ideia sobre os seus negócios, uma ideia sobre o seu trabalho, uma ideia sobre os seus estudos, uma ideia sobre com quem você tem que falar, para quem você tem que ligar, uma ideia. Eu declaro em nome de Jesus, na sua vida, na sua casa, a palavra de Deus não se tornará rara, em nome de Jesus. E Ágabo chega lá, e quando Ágabo chega lá, lá está o cinto de Paulo, e olha o que aconteceu, verso 11, e tendo vir ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, né? Ele amarrou os pés e as mãos, ele declarou, isto diz o Espírito Santo, pausa aqui, eu declaro que isso vai se tornar comum na sua casa e na sua vida. O Espírito Santo dizendo, isso diz o Espírito Santo, isso diz o Espírito Santo, isso diz o Espírito Santo. Engraçado, quando eu estava entrando no apartamento do pastor Eibe, para a gente ter essa conversa sobre a nossa vinda para cá e morar para cá, na hora que nós entramos na portaria do prédio dele, meu telefone tocou, sabe quem era? O Abraham Laizina. Eu falei, vou falar em português aqui, obviamente, né? E aí, Abraham? Ele falou, cara, deu uma risada. A minha ligação é muito estranha. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque há 1 ano e pouco atrás eu te liguei e disse que Deus me disse que era para você ir para São Paulo, né? Pois é, muito estranho. Deus está me dizendo que você vai voltar. Mas aquela palavra foi de Deus. E eu estou achando muito estranho. Alô? Eu falei, não, nada não, estou só te ouvindo. Você entendeu? Eu falei, entendi, te ligo depois. Ele, tá bom. Desliguei o telefone, tive a conversa com o pastor Eibe. Mas exatamente na hora, é gostoso demais. O Espírito Santo falando.
o Espírito Santo fazendo tudo, o Espírito Santo confirmando, e aquele clima gostoso, e tudo acontecendo bem, entendeu? E a conversa, irmão, você não tem ideia, no meio dessa conversa, quantas coisas maravilhosas estão acontecendo, quantas ideias estão surgindo, como que eu, a Aline, o pastor Eibe, o pastor André, estamos sonhando com tantas coisas, é tão gostoso, assim diz o Espírito Santo. E aí o que Ágapo fez? Ele prendeu as próprias mãos e os próprios pés e falou, assim diz o Espírito Santo, olha bem. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Sabe o que aconteceu? Isso aqui era uma profecia sobre o apóstolo Paulo, que foi para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele foi preso. Porque ele foi preso e os judeus queriam matá-lo, ele apelou para César. Porque ele apelou para César, ele teve que ir para Roma. O evangelho se fortaleceu em Roma e chegou até nós. Sabe por quê? Por causa de alguém que tinha um ambiente preparado para o Espírito Santo fluir. Deixa eu te contar, você já tem tudo que você precisa. Você já é purificado pelo poder do sangue de Jesus. Seus pecados são lavados, são perdoados. Você tem livre acesso a Deus. Eu quero desafiar você a praticar as Escrituras, a quando estiver reunido, ficar falando em salmos, ficar louvando de coração ao Senhor, ficar agradecido por tudo. É tão gostoso morar numa casa assim. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. Eu estava há um mês atrás, mais ou menos, lá na minha casa. E aí os meus filhos estavam brincando na sala. E o Estevão começou a brincar de um jeito lá. E aí, pela primeira vez dentro da minha história, da minha casa, depois que eu me casei, eu escutei isso aqui. O Arthur falou com o Estevão assim: Estevão, para, você tá chato demais, cara. Eu não chamei o Arthur naquela hora. Esperei assim uns 2, 3 minutos. Aí eu falei com ele bem calmo assim. Eu falei assim: Arthur, vem cá um pouquinho. Bem calmo, para ele nem pensar que eu ia chamar a atenção dele. Aí ele veio. Quando ele veio, eu falei com ele assim: qual a sua idade, filho? Ele falou assim: 14 anos. Eu falei assim: quantas vezes você já ouviu da minha boca qualquer adjetivo depreciativo, falando sobre você ou sobre a sua mãe ou sobre qualquer pessoa aqui em casa? Quantas vezes você ouviu eu dizendo que você estava chato ou bobo? E começou a chorar. Ele falou assim: nunca ouvi, pai. E quando eu falei aquilo ali com o Estevão, eu senti mal, porque ele estava chato. Eu falei com ele: então você já sabe como consertar. Ele foi lá, abraçou o Estevão, chorando. Falou: desculpa, cara, você é o irmão mais legal que eu podia ter. Não tem nada de chato em você, você é muito legal. Eu que estava irritado. Nunca mais, Estevão, eu vou falar isso com você, eu te amo. E estava lá os dois abraçados, falando: eu te amo, eu te amo. Ele e o Estevão falando: eu também te amo. É tão gostoso, irmãos. É tão gostoso. É tão gostoso esse ambiente, é tão gostoso esse clima, onde um levanta o outro, onde um ajuda o outro, sabe? Onde um ajuda o outro a melhorar, onde você que é pai, você que é sacerdote, você está guardando a sua casa, você está orando junto. Lá em casa a gente ora junto, a gente canta junto, a gente adora o Senhor junto. Talvez você fale assim: pastor, mas eu sou solteiro, na minha casa ninguém é convertido. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus também era solteiro, que eu saiba, na casa dele ninguém tinha aceitado Jesus ainda, mas Jesus, querido, Jesus era solteiro. O apóstolo Paulo era solteiro. Você pode ser solteiro. O Espírito Santo do casado não é diferente do Espírito Santo do solteiro. Vou contar só mais uma história. Posso? Só mais uma? Eu já contei essa história aqui na igreja, mas vou contar de novo. Alguns anos atrás, eu estava na casa dos meus pais e o meu pai começou a beber. Ele devia ter uns 10 anos de idade. Bebeu a vida inteira.
E aí o pessoal lá em casa converteu, todo mundo tentou convencer o meu pai a parar de beber, nunca conseguiram. Um dia eu estava lá visitando a minha mãe e meu pai, eu estava dentro do quarto, enquanto eu estava orando e adorando, eu escutei o Senhor falar comigo assim, Salmo 24. Aí eu peguei Salmo 24 e abri, né? Quem subirá ao monte santo do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo monte? Aquele que tem mãos limpas, coração puro, não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Lá na frente, não vou citar o Salmo todo aqui não, para você não achar que eu estou me exibindo, estou brincando. Lá na frente, lá embaixo no Salmo, fala assim, ó, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quando eu li aquilo, esse versículo é como se ele tivesse pulado e ficado grande assim na minha frente, sabe? Eu sabia que aquele era o texto que Deus estava falando comigo. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar? O Senhor falou comigo assim, você é esse portal eterno, através do qual eu quero entrar nessa casa hoje. Irmão, eu comecei a adorar e tendo fé naquilo. Então pode entrar, Senhor, pode entrar. E eu comecei a adorar, louvar, adorar, orar, louvar, adorar, orar. Meu pai tinha feito uma cirurgia no braço. Quando eu terminei aquele tempo de oração dentro do quarto de adoração, eu saí. Meu pai falou comigo assim, Gilson, você pode me levar ali em cima para eu pagar uma conta, né? Que eu não estou podendo dirigir por causa do braço. Falei, claro, pai, vamos lá. Meu pai entrou no carro, eu fui dirigindo. Quando a gente estava indo para esse lugar, meu pai falou comigo assim, Gilson, aconteceu uma coisa muito estranha comigo ali. Eu falei, o que foi? Ele falou, quando eu estava ali sentado no sofá, uma voz falou comigo assim, por que você bebe? Eu falei, não sei não. Aí a voz falou comigo assim, bebida só faz mal para você. Eu falei, é mesmo. Aí a voz falou comigo assim, por que você não para de beber? Ele falou, é mesmo, vou parar. Desse jeito. Eu falei, pai, estranho mesmo. E continuei dirigindo o carro e fui embora. E meu pai sempre foi uma pessoa bem decidida. Fomos lá em cima, pagamos a conta. Quando nós voltamos, chegamos em casa, meu pai chamou a minha mãe. Ele fala assim com a minha mãe, ô Ana. Aí minha mãe foi lá, na copa, ele falou assim, recolhe tudo que eu tiver de bebida aí e pode jogar fora. Eu não vou beber mais não. Naquela ocasião ele devia ser um homem de uns 76 anos de idade naquela época. Hoje ele tem 82. 76 anos de idade naquela época, tinha bebido desde os 10. Uma vez exposto à presença de Deus. Você que é solteiro, por isso que eu estou contando isso, para você que é solteiro, que mora com seus pais, que não são convertidos, não tem Jesus, às vezes bebem, às vezes se drogam, às vezes brigam. Só seja um lugar preparado para a presença de Deus. Você não tem que discutir com eles, você não tem que tentar convencê-los, não tenta mostrar que eles estão errados. Só seja cheio da presença e você vai ver. Você que é esposa, que o seu marido é problemático, tem tido tantos problemas, tem bebido, tem falado, tem brigado, não tenta convencê-lo que ele está errado. Não tenta ficar falando, blá, 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 blá na cabeça dele. Não, só seja doce, só seja dócil, só seja amorosa, mas seja cheia da presença de Jesus. Você vai ver como ele vai ser salvo, como ele vai ser alcançado, porque é assim que o Senhor trabalha. Vamos ficar de pé no nosso lugar. Eu queria que você declarasse comigo assim, em nome de Jesus, a minha casa já é uma casa de destino. Quem se encontrar comigo vai ter seu destino transformado. Quem encontrar comigo vai se encontrar com o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Amém? Eu quero orar com você. Se você está aí com a sua família, fica perto da sua família agora. Se você está com seus filhos, fica com seus filhos. Se você está com seu marido, com a sua esposa, fica com seu marido, com a sua esposa. Eu quero orar com você agora. Amém? Eu quero orar por essas pessoas que estão aqui, Senhor. Eu quero cancelar toda a ideia diabólica de que a santidade é um alvo impossível. É possível, porque a tua palavra diz que é possível.
nós podemos viver em santidade, nós podemos ser santos, porque a tua palavra diz: sede santos, porque eu sou santo. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos vós também em todo o vosso procedimento. Eu declaro agora que essas pessoas recebem fé e graça, capacitação para saber que elas podem viver 100% em pureza e santidade. E que por causa disso, por causa dessa fé, que eles se tornem pessoas tão cheias do Espírito Santo, com suas vidas tão transformadas, com suas famílias tão mudadas, para serem tão cheios da tua presença, para a glória do teu nome.